Gravando. Então vamos embora, galera. Vamos começar nosso bate-papo. Até agora temos 63 pessoas, isso é extraordinário. Tá? Esse número de pessoas só tem crescido em nossas aulas, em nossas mentorias. Isso quer dizer que realmente elas estão começando a se inteirar um pouco mais e querer entender um pouco mais sobre o mercado de cripto. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar ela aqui. Deixa eu dar uma apresentaçãozinha. César, tá conseguindo ver minha tela? Sim, sim. Perfeito. Então vamos lá, galera. Só posicionar a câmera aqui para vocês. Então vamos conversar um pouquinho sobre cripto, galera. Então, primeiro, coisa mais básica que existe. O que são as criptomoedas, tá? As criptomoedas nada mais são do que moedas digitais criadas de forma descentralizada do mercado convencional. Ou seja, a ideia de criação dessas criptomoedas foi se criar um mercado paralelo ao sistema financeiro que já existe hoje, tá? Esse sistema financeiro controlado por bancos. Porque há anos atrás existia um movimento muito forte no mundo, que era um movimento chamado Cyberpunk. Os Cyberpunks eram, naquela época, pessoas que eram contra esse sistema globalizado e econômico excessivo, e ao mesmo tempo eram pessoas que entendiam muito de computação, de formatação, de programação, e de o que hoje o pessoal chama também de TI, tá? Então eram hackers que estavam pelo mundo inteiro e que ao mesmo tempo, por dentro da Dark Web, desenvolviam projetos bem semelhantes ao que a gente tem hoje da blockchain, tá? Porém, eram projetos que não eram tão fortes assim, até que se veio um cara denominado Satoshi Nakamoto, que foi o cara que teve a brilhante ideia de juntar diversos trabalhos que já estavam sendo publicados nessas redes de cyberpunks na Deep Web e criou a Bitcoin e criou a blockchain, tá? Então, primeiro foi criada a blockchain, que é aquela ideia de você ter uma rede de computadores no mundo que fazem esse processamento dessas criptomoedas. É como se fosse um livro-razão de um banco. Então, para cada computador que passa essa criptomoeda, ela é recriptografada, então ela é trocada o número de código dela para que essa operação seja a mais anônima possível, tá? A Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, ela foi criada em 2009, tá? Ela se utiliza, então, dessa rede que a gente chama, que é a blockchain, para fazer todo tipo de transação de uma moeda para outra. É como se fosse uma transação de banco, só que ao invés de você transferir a moeda de um banco, de uma conta sua para a conta de uma pessoa, de uma outra pessoa, você transfere essa criptomoeda de uma conta pessoal sua para uma conta de uma outra pessoa também, tá? E, como eu disse no começo, o principal objetivo na criação deste mercado paralelo era criar um livre comércio sem ações de terceiros. Ou seja, vamos supor que eu, Thiago, aqui hoje, no Brasil, quero mandar um dinheiro para o César que está em Portugal. Se eu fizer isso através de um banco, eu vou ser tarifado por taxas de transferência internacional, taxas de conversão de moeda e por aí vai. E assim sucessivamente, se o César quiser mandar dinheiro para mim, é a mesma coisa, é o mesmo processo, tá? E eles não achavam isso justo, porque se o dinheiro é meu e eu quero mandar para o César, não há sentido nenhum ninguém cobrar para fazer esse transporte desse dinheiro, já que isso é feito de forma digital, tá? E na visão desses cyberpunks, não existia custo, porque isso é um processo muito barato, tá? Então não deveria haver essas taxas absurdas que os bancos cobram para você poder fazer esses tipos de transação. Então foi com essa mentalidade que foi criada a blockchain, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a blockchain agora. Então, o que é a blockchain? A blockchain nada mais é do que uma base de dados distribuída publicamente. Por que publicamente? Porque todas as pessoas que quiserem acessar a blockchain, elas conseguem ter acesso a ver todos esses processos que estão sendo realizados a cada segundo, tá? Ela guarda todos os registros de transações já feitos na história, por isso que é considerado a maior rede de data center do mundo, porque nenhuma outra rede consegue processar e ter a quantidade de informações registradas que a blockchain está.
ela é permanentemente e a prova de violação, ou seja, esses registros vão ficar eternamente gravados nelas, e eles são a prova de violação por quê? Porque o sistema de segurança da blockchain, ele é extremamente avançado, tanto que quando a gente vê hoje problemas de hack, esses hacks são direcionados a corretoras e a carteiras de criptomoedas, e nunca a blockchain, que é a rede que rege toda essa distribuição de dinheiro, tá? Essas blockchains, elas podem ser feitas de formas individuais ou blocos. Por quê? Porque o meu computador pode ser usado como uma net, uma parte da rede da blockchain. Do mesmo fato que, por diversas pessoas das mesmas cidades, dos mesmos estados, dos mesmos países, dos mesmos continentes, formam um bloco maior de redes de blockchain, tá? Porém, isso está se espalhado no mundo inteiro, tá? Eu vou dando uma pausinha, galera, porque se tiver dúvidas, eu vou tirando para vocês, tá? Maravilha. Por enquanto, tranquilo. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá, galera? Se vocês tiverem vergonha de perguntar, pode digitar no chat que a gente vai dando uma olhada, tá? Vamos pular aqui. Galera, aqui é para vocês entenderem como que o mercado de criptomoeda simplifica, deixa eu voltar uma aqui, simplifica essa troca monetária. Vamos supor hoje que você vai em uma lanchonete ou num café e você pede um café para você tomar, tá? E você paga esse café através do cartão de crédito. Então, o que acontece? Você faz esse pagamento para o comércio, antes de cair na conta do comércio, se essa transação passa pelo banco, taxas são cobradas nesse banco. Essa informação são passadas para processadores de pagamento, que aí é a Visa, a Master ou qualquer rede de cartões que você tenha. Essa rede de processamento cobra a taxa delas em cima também do produto que foi comprado. Depois isso vai passar para a sua maquininha e aí sim, no momento que sai aquele comprovante do pagamento que você fez, o dinheiro está na conta do comerciante. Porém, isso é um processo rápido? Sim, é praticamente instantâneo. Porém, olha nesse processo instantâneo a quantidade de taxas que foram pagas de forma desnecessária. Então, a Bitcoin, ela veio, não só ela como as outras criptomoedas, com o intuito de quebrar totalmente esse sistema e o dinheiro sair diretamente da mão do consumidor e ir diretamente para a mão da pessoa que está comercializando qualquer tipo de produto. Ok? Aqui são as formas que as pessoas conseguem investir hoje dentro do mercado de criptomoedas, tá? O primeiro processo é o processo de mineração. Este processo de mineração se dá a partir de supercomputadores, tá? Com alta tecnologia, que ficam processando incessantemente dados para a blockchain, e de tempos em tempos, em cada processamento desse de informação, surge um código que representa uma criptomoeda. A partir do momento que esse código surgir, esta criptomoeda entra diretamente na sua carteira pessoal, tá? Esta é uma forma. O processo de mineração é uma coisa muito complexa, tá? E se vocês tiverem interesse, um dia a gente pode pegar e fazer uma call só sobre mineração, porque realmente é um processo bem difícil, por conta que tem muitas etapas, porém é um processo depois muito fácil de se entender, tá? A segunda forma que tem de você lucrar nesse mercado de cripto é você fazendo operações de buy and hold. Os buy and hold são operações onde você compra uma criptomoeda quando ela está em baixa no mercado e vende ela quando ela está num ponto mais alto. É a mesma coisa que se faz com ações, tá? Então você compra uma ação quando ela desvaloriza e a partir do momento que essa ação valorizar, você vende e retira o seu lucro, tá bom? Outra opção que a gente tem é fazer as operações de cripto indiretamente através de operações de Forex e binárias, tá? Por quê? Porque dentro do Forex e da binárias, vocês conseguem operar pares de criptomoeda. Só que, levando em consideração que lá você está operando através desses pares, considerando que um par vai subir, valorizar e o outro vai desvalorizar, porém o seu lucro é recolhido em dólar ou em euro. O seu lucro nunca vai ser recolhido em criptomoedas, tá? E existe a opção de você operar criptomoedas.
propriamente dito. Então, para isso, são operações muito parecidas com Forex, as leituras gráficas são muito parecidas com Forex, porém, para você conseguir fazer essas operações, obrigatoriamente você tem que ser detentor de algum número de criptomoedas, tá? Então, vamos supor, vamos pegar duas moedas que são bem conhecidas, por exemplo, a Ethereum e a Bitcoin. Se eu quiser fazer dentro do mercado de cripto uma operação entre Ethereum e Bitcoin, automaticamente eu preciso ter em minha posse ou o Ethereum ou o Bitcoin. Beleza? Dúvidas em relação a isso, galera? Tranquilo por enquanto? Maravilha. E aí, dentro do mercado de cripto, a gente tem duas operadoras que trabalham junto com a gente. As wallets, que são as carteiras digitais, onde a gente consegue armazenar essas criptomoedas e comprar com dinheiro real. Então, são nessas carteiras que eu vou comprar com dólar, comprar com real ou comprar com euro, uma quantidade específica de qualquer criptomoeda que eu tenha interesse, principalmente nesse caso a Bitcoin, que é a moeda mãe que rege todo o mercado, tá? E depois a gente tem as corretoras de criptomoedas. Nessas corretoras é onde você, propriamente dito, vai fazer as operações, onde você vai fazer os estudos de análises gráficas e lucrar em cima da operação entre dois pares de moeda, tá bom? Deixa eu dar uma pausinha, ver se é dúvida. Maravilha. Vamos tocar. Aqui, galera, são alguns exemplos de corretoras e wallets, tá? Então, aqui em cima, nós temos duas corretoras, que são duas corretoras que eu uso, que o César usa, que o Corey usa, e tá faltando uma, que é a Bittrex, tá? Então, nós da Culveira operamos através dessas três corretoras, ou da Binance, ou da Poloniex, ou da Bittrex, tá? E aqui embaixo existem alguns exemplos de carteiras digitais, tá? Eu trouxe a Exodus em especial, por quê? Porque a Exodus, ela é uma carteira digital considerada offline. Por que offline? Porque ela é uma carteira digital que você faz o download do software para dentro do seu computador e você mantém essa criptomoeda sua armazenada em seu próprio computador, ok? Do outro lado está a BRD, que é uma wallet muito conhecida, tá? O pessoal dos Estados Unidos usa muito, tanto ela como a Coinbase. A Coinbase também é uma sensacional, tá? É que infelizmente ela não é licenciada aqui no Brasil, então as pessoas do Brasil não conseguem usar, tá? Mas é uma corretora, é uma wallet sensacional e existem entre outras milhares no mercado que, caso vocês depois tenham interesse, eu posso indicar para vocês, tá? Porém, vai muito do gosto e do perfil de cada um de vocês, tá? Em relação às corretoras, já a gente indica muito que vocês utilizem sempre essas três, a Binance, a Bittrex e a Poloniex, não só por elas serem as maiores corretoras que existem no mundo hoje, mas por serem também as mais seguras e as que têm o maior número de pares de criptomoedas para você conseguir operar. Maravilha? Aqui, galera, é um site muito interessante que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou passar esse site para vocês e ele te dá a lista das 100 principais criptomoedas existentes hoje no mundo, tá? Então, essa listinha aqui deu uma mudadinha. Eu vou abrir agora ao vivo para vocês verem, porque houve algumas variações no mercado e eu vou mostrar para vocês essas variações que teve. Então, algumas tiveram mudança de posição, porém sempre Bitcoin vindo em primeiro lugar isoladamente e a Ethereum vindo em segundo lugar também sempre isoladamente, tá bom? Aqui, são dois gráficos que eu trouxe só para exemplificar para vocês como é que as pessoas conseguem ganhar dinheiro tanto operando como fazendo buy hold, tá? Esse aqui é um gráfico da Bitcoin, tá? Então, a Bitcoin, se a gente pegar, vou pegar um pouquinho para cima aqui, em abril mais ou menos do ano de 2014, ela estava valendo cerca lá de 6, 7 dólares mais ou menos cada uma, e no mês de agosto de 2017, no final de 2017, mais ou menos meados de novembro,
ela atingiu o pico histórico de 20 mil dólares. Então, vamos fazer um cálculozinho bobo, cada um na sua cabeça. O cara que comprou 1.000 moedas a 7 dólares, quanto que esse cara tinha de dinheiro aqui? Então, pensa só, ele pagou 7 dólares em uma e praticamente 3 anos depois, essa que valia 1 dólar passou-se a valer 20 mil dólares. Existem muitas pessoas que ficaram multimilionárias exatamente nesse momento. E o Corey é uma delas, tá? Qualquer dia vocês vão ter oportunidade de fazer uma live exclusiva com ele, ele vai contar a história para vocês e vocês vão ver que esse momento foi um momento de virada e de total transformação na vida do Corey, como foi na vida de muitas pessoas também, tá? Agora, vocês imaginem a raiva das pessoas que compraram a Bitcoin aqui em abril e passou um ano, não deu em nada, passou outro ano, não deu em nada e pensou, nossa, é uma porcaria, não serve para nada. E simplesmente esqueceu das moedas. E essa moeda depois atingiu 20 mil dólares e essas pessoas, por terem abandonado, perderam senha e não tinham mais acesso às corretoras e por qualquer cargas d'água os caras perderam, não perderam na verdade, mas deixaram de ganhar muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo. Este outro gráfico é da Ethereum, vocês podem ver que há uma semelhança muito grande em relação à movimentação gráfica dos dois pares de moeda, tá? E a Ethereum também teve uma guinada muito grande, vocês vão ver que foi praticamente logo após da Bitcoin, tá? Então, ela foi uma criptomoeda aí que saiu de centavos de dólar para praticamente 1.500 dólares, então teve uma valorização também absurda, tá? Isso aqui é só para vocês verem que o cara nesses gráficos ele poderia ter ganho de duas formas. Ele poderia ter comprado essa criptomoeda aqui, segurado ela e vendido ela na alta, como ele poderia também, analiticamente, ter visto a possibilidade de subida dessa criptomoeda em relação aos indicadores gráficos que a gente usa e ter entrado numa operação e ter lucrado também de forma absurda, tá? Isso aqui, deixa eu fechar esse aqui agora. Beleza. Vamos voltar aqui um pouco. Então, galera, isso aqui foi só o basicão, só para elucidar para vocês um pouco. Quem não conhece nada sobre criptomoeda, quem não tem experiência nenhuma, só entender o básico do básico do básico, tá? Agora a gente vai começar, e eu vou abrir para a gente fazer um bate-papo, que eu acho que é a parte mais legal, para eu saber quais são as necessidades, quais são as dúvidas que vocês têm, o que vocês desejam saber, para eu poder trazer essas informações para vocês da melhor forma possível, tá bom? Lembrando que se quiserem fazer pergunta pelo microfone, é só liberar o microfone de vocês e fazer a pergunta, ou vocês podem digitar no chat também, tá? Cezão, se quiser fazer qualquer colocação, cara, a casa é sua, hein? Tá bem, eu no final depois mostro aqui um ecrã sobre o meu ponto de vista e a nível de risco. Perfeito, maravilha. Neste caso, neste mercado. Maravilha. Perfeito. O César fez o cálculo ali, para quem queria ter uma noção. Em euro, veja o que vocês acham, se seria um dinheirinho legal aí, colocar pelo menos aí uns 20 milhões de euro aí no bolso de uma hora para outra, tá? O Bitcoin, ele vai ser, no futuro, o dinheiro de papel vai sair, ele vai ser usado como moeda digital para fazer transações, essas coisas? Perfeito, ótima pergunta, tá? Pessoal de Portugal, eu preciso depois conversar com o César para entender um pouquinho como é que está sendo isso aí no mercado de vocês, tá? Porém, aqui no Brasil, grandes bancos já estão criando plataformas onde as pessoas e todas as pessoas que são clientes dos bancos vão poder deixar os seus dinheiros armazenados nessas contas de banco, tá? Já existe a Mastercard, ela foi a pioneira. A Mastercard ela patenteou
um formato onde a pessoa vai conseguir utilizar os próprios cartões da Mastercard para fazer compras em diversos lugares, seja em e-commerce ou seja em lojas físicas, pagando com as criptomoedas que elas tenham. Hoje, já nos Estados Unidos, existem diversas empresas, como Microsoft, eu acho que até o site da eBay estava para aprovar agora há pouco. Então, Microsoft, Apple, a Tesla que fabrica carro, tem várias empresas que já aceitam hoje o pagamento de qualquer tipo de produto que você compre delas através de Bitcoin, tá? Eu não acredito, tá, que vá haver a extinção dos bancos, tá? E do papel em moeda mesmo, papel em mãos, tá? Não tão cedo, mas assim, vocês já vão ver que, por exemplo, hoje o que eu faço? Todos os meus cartões de crédito, eles estão aqui, ó. Eu não saio de casa mais com eles, então eu chego em qualquer lugar que eu preciso pagar, eu encosto o meu celular perto da máquina e o pagamento está sendo feito. Então, o que vai precisar acontecer? Todos os bancos e todo o sistema financeiro mundial, ele vai ter que correr atrás de se atualizar e de realmente aproveitar essa nova onda de mercado que está aparecendo, tá? A princípio, a ideia dos bancos era sufocar essas criptomoedas, tá? Porque eles viam isso como uma ameaça à hegemonia deles, porém agora eles entenderam que ou eles vão se aproveitar disso para evoluir, para conseguir continuar tendo um fluxo grande de clientes, ou realmente a tendência é que daqui a vários anos os bancos realmente entrem em extinção, tá? Inclusive, o novo ministro da Economia, Ed, ele falou bastante que vale a pena os brasileiros investirem no mercado de criptomoeda, porque isso vai trazer muita gente, e inclusive matéria trader trabalhando no mercado de Forex, que o nome dele é George Soros, dono da no Brasil. E desembolsou, parece que $26 para começar a investir nisso, junto com outros caras também que são traders. Então é fantástico mesmo. É um mercado maravilhoso, cara. É um mercado maravilhoso o momento é agora, tá? Eu sei que já teve essa subida, esse pico histórico de $20 mil, porém o que eu posso dar uma dica, que é o que o Corey também está passando para todo mundo, o momento de entrar no mercado de criptomoedas é agora, porque é um mercado que já está sendo reconhecido mundialmente, é um mercado que está sendo reconhecido por governos, reconhecido por grandes empresas estão começando a investir em tecnologia para criar suas próprias criptomoedas. Então, o momento de entrar para surfar essa onda com a gente é agora, galera. O momento da revolução financeira mesmo, dessa revolução econômica digital que está acontecendo no mundo é exatamente neste momento, tá? Deixa eu ver se tem algumas pessoas aqui. Temos aqui uma pergunta que é: qual a diferença entre blockchain individual e em grupo? Perfeito. Cara, na verdade não existe diferença nenhuma, tá? É que você consegue identificar uma blockchain individualmente, porque eu consigo achar que existe um computador, por exemplo, na cidade que eu estou, que está trabalhando para a blockchain, do mesmo jeito que se formam mini grupos de acordo com a localização que você está. Então, por exemplo, se vocês têm vários computadores na mesma cidade trabalhando para a blockchain, automaticamente se forma uma rede entre esses computadores e é formado um bloquinho maior, tá? Mas não há diferença nenhuma, tá bom? Temos aqui outra pergunta que é se tem que ter 3 bancas, ter conta em cada corretora. Tá. Essa é uma pergunta que é bem interessante. Tem muita gente e é uma pergunta recorrente, direto quando você vai conversar com qualquer pessoa, o cara fala, mas quanto eu preciso para investir no mercado de cripto? Exatamente. Não existe mínimo, tá? O que eu sempre recomendo para as pessoas é invistam hoje o dinheiro suficiente para que você tenha o interesse de estudar cada vez mais e dinheiro que não faça falta para você, tá? Então, tem que ser um dinheiro que você sabe que vai ser destinado para você aprender e para você lucrar daqui a médio e longo prazo, tá? A gente tem que entender que mercado financeiro, por mais que os nossos resultados sejam resultados extraordinários,
eles são investimentos a médio e longo prazo, tá? Então, conheço pessoas, eu vou arredondar tudo para dólar e vocês puxam para euro, tá? Existem pessoas que entram com 50 dólares, pessoas que entram com 100 dólares, pessoas que entram com 5 mil dólares, pessoas que entram com meio milhão de dólares. É muito de cada um, é o quanto você tem disponível hoje para colocar nesse mercado, tá? O que eu indico é, se você for entrar com 50 dólares ou 50 euros, você tenha pelo menos 50 em cada uma das 3 corretoras. Por que isso? Porque os sinais enviados pelo Core para a empresa, às vezes pode ser que aquele par de moeda só exista em uma corretora, pode ser que às vezes aquele par de moeda exista em 2 corretoras. Então, se você não tiver as 3 corretoras com a possibilidade de operar nas 3, pode ser que chegue um sinal da empresa e você não consiga pegá-lo. Porque, infelizmente, aquele par de moedas, por coincidência, não existe dentro das corretoras que você tem, tá? Então, e além do mais, a partir do momento que você tem o seu dinheiro dividido em diferentes lugares, a sua segurança acaba sendo maior também, tá? Porque elas são as 3 maiores corretoras do mundo. Eu nunca tive contato com nenhuma informação de hack nessas corretoras, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, eu prefiro ter o meu dinheiro espalhado em várias corretoras do que num lugar só, podendo correr o risco de, se acontecer qualquer tipo de coisa, eu acabar ficando sem dinheiro nenhum, tá? Acho que de resto temos tudo respondido. Pelo menos. Perfeito. O Adriel está perguntando, é melhor comprar Bitcoin em real ou dólar ou isso é indiferente? Cara, tanto faz. Se você for comprar a criptomoeda em dólar, em euro, em real, tanto faz. Porque a diferença que você vai ver é que eles estão fazendo só a conversão do valor do dólar aquele dia. Tá? Você vai ver que todos os pares de moedas de cripto, elas sempre vão estar sendo comparadas com o dólar. Então, por exemplo, hoje está valendo 3.800, 4 mil dólares, eu acho que bateu hoje, a última hora que eu olhei. 4 mil dólares. E aí, se você fizer quanto vale o dólar comparado ao euro, quanto vale o dólar comparado ao real, e é essa diferença que você vai pagar. Então, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Diz-me uma coisa, qual é que é amanhã o assunto da aula? É que tenho aqui uma pergunta que é se vão ensinar a usar o Binance. Sim. É amanhã? Amanhã. Essa aula de como usar Binance já estava marcada para terça-feira, mas eu tive um problema aqui no Brasil e acabou não dando para ministrar essa aula ontem, mas amanhã um dos focos principais da aula vai ser como operar e usar a Binance para fazer as entradas das operações, tá? Que é a corretora que mais chega a sinais. E ao mesmo tempo, amanhã eu e o César, a gente vai ter um presentinho para vocês também, para todo mundo que quer participar da aula, né, César? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Para além de que temos um grupo onde damos apoio, WhatsApp, nós deixamos o nosso número a seguir, ou então procure-nos no Instagram e posso deixar aqui o nosso Instagram no chat, se calhar é mais fácil. E entre em contato connosco, assim adicionamos ao grupo. Isso, perfeito. Acho que é mais fácil. Até porque esse grupo vai ser um grupo onde a gente vai utilizar não só para troca de informações, tá? Para trazer materiais, para trazer informações para vocês, mas vão ser grupos que também eu e o César, a gente vai começar a trazer algumas operações feitas por análises nossas, tá? Então aí vocês vão ter mais uma chance de lucrar fora todos os sinais que o Core enviar, tá? Então não percam essa oportunidade, tá? Em relação ao horário, todas as minhas aulas acontecem de terça e quinta às 9h30 da noite, horário de Brasília, tá? Eu vou até conversar com o César depois, que como a gente sabe que é muito tarde lá para Portugal, pode ser que a gente combine algum outro dia com algum outro horário para a gente fazer essas aulas específicas para Portugal também, para vocês não ficarem sem elas, tá? Então eu vou conversar isso com o César é um cara que vai estar tocando esse projeto aí com a gente, então a gente poderia montar também alguns horários especiais aí só para o pessoal de Portugal, tá? Vamos ver.
Maravilha. César, fique à vontade. Ok, vou dar mais um minuto a ver se alguém tem mais alguma dúvida. Se podem tirar o mute do micro. O pessoal que não pertence à Covera também pode tirar dúvidas, não estão excluídos, claro. Não, jamais. Se quiserem tirar dúvidas sobre a empresa, sobre as ferramentas da empresa, tá? E todos vocês, tá? Até as pessoas que estão mesmo na Coveira, se quiserem tirar dúvidas sobre qualquer aspecto relacionado à empresa, à plataforma da empresa, aos produtos da empresa, vocês podem perguntar, tá? Eu tenho uma dúvida. Tiagão, amanhã a aula 9h30, tá? Pode perguntar. Quem chama? Fala o nome só, por favor. Vamos ver se eu acho aqui. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Fica à vontade. Não sei se estão me ouvindo. Estamos sim, Christopher. Beleza. Eu estava estudando na plataforma e eu reparei que tem um dos módulos dentro da universidade relativamente ao Forex. E, se não me engano, acho que é análise de mercado, análise gráfica, se não me engano, está faltando lá um vídeo. Acho que é o módulo de bandeiras, se não me engano. Não sei se já repararam nisso lá ou não. Mas passa da aula 5 para 7. Logo, não tem o número 6. Não sei se repararam nisso ou não. Christopher, não está a faltar. Eles mudaram o vídeo para o módulo avançado. Boa. Quem que respondeu? Diogo, muito obrigado, cara. Porque eles tiveram essa mudança e fiquem muito antenados, porque a United Games, ela vai estar fazendo, ela já está com um beta de uma plataforma nova para a Coveira, tá? Então, fiquem atentos, porque vão haver, assim, mudanças daqui para frente, tá? Então, antes os vídeos ficavam todos juntos, agora não estão mais, eles estão divididos em segmentos para as pessoas saberem até aonde é um nível mais básico, a partir de onde começa um nível mais avançado, tá? Isso foi só para organizar um pouco o raciocínio das pessoas que estão entrando, tá bom? Porque senão o que acontecia? O cara entrava para assistir aula, via tudo num lugar só e o cara clicava lá na bandeira, por exemplo. Aí o cara começava a ver um vídeo de bandeira, sendo que ele não sabe o básico do básico do básico. Isso acabava assustando a pessoa, entendeu? Então foi para criar uma sequência lógica na cabeça das pessoas novas que estão estudando e estão começando a aprender, tá? Cara, fizeram uma pergunta interessante aqui. Deixa eu achar ela aqui em cima. Acho que é do André Neves, será? Deixa eu ver aqui. Que falaram das... Aqui, ó, do André. O André Neves. Boa, essa mesmo, César. O André perguntou um pouquinho sobre a questão das stablecoins. Galera, para quem não sabe, e quem está entrando no mercado de cripto agora, existe uma criptomoeda que ela é chamada de Theta, tá? Você vai achar ela com a sigla do dólar, tá? USD com o T no final, do Theta. Então seria USD Theta. Essa USD Theta, qual que é o foco dela? O que o governo americano fez, na minha visão, até de uma forma brilhante, tá? Ele criou uma criptomoeda para representar o dólar dentro do mercado de cripto, tá? Como é que isso funciona? Eles criaram uma criptomoeda, que por isso que chama stablecoin, que é uma moeda que ela é totalmente estável. Por quê? Porque o mercado rege uma força sobre ela, onde ela não valoriza muito mais que um dólar e não desvaloriza muito mais que um dólar. E por mais que aconteça essa valorização pequena, essa desvalorização pequena, automaticamente ela volta naquela faixa de um dólar, tá? Isso foi interessantíssimo. Por que foi interessantíssimo? Foi uma prova de que o maior governo do mundo, detentor do maior poder capital que existe hoje nessa parte de mercado financeiro, está enxergando o mercado de criptomoedas como algo extremamente importante e lucrativo. Então, eles colocaram essa moeda lá. Quem usa essa moeda? Pessoas que têm o perfil mais conservador de investimento preferem deixar o seu capital todo em Theta e só
transferir de Teta para Bitcoin, de Teta para Ethereum no momento de se fazer uma operação. Por quê? Porque ele tendo o capital dele inteiro em Teta, não há chance dessa moeda desvalorizar bruscamente, ele perder dinheiro, tá? Vamos trazer o exemplo. No final do ano passado, a Bitcoin teve uma queda gigantesca. Para você ter noção, ela saiu de um patamar de $6.500 e eu cheguei a comprar ela abaixo dos 3.000. Então, ela quase reduziu pela metade o valor dela, tá? Foi até um pouquinho mais, chegou a acho que 57 e poucos por cento, tá? Então, as pessoas que compraram a moeda a $6.500, a partir do momento que ela baixou para 3, naquele momento estavam perdendo dinheiro, tá? Lógico que quem é visionário e investidor não se preocupou com isso, porque sabe que ela vai voltar naquele patamar e não vendeu as moedas desesperadamente, tá? Porém, essas stablecoins, elas estão vindo para isso. Porém, por que eu não vejo que elas vão conseguir dominar esse tipo de mercado? Porque a maioria das pessoas que operam hoje o mercado de cripto são pessoas que têm um perfil um pouco mais agressivo de investimento, tá? Então, eles vão pensar o seguinte, tudo bem, pode desvalorizar 50% da mesma forma que pode valorizar 50%, então vale a pena pagar o risco. Tá? E eu falo isso porque é a minha cabeça, é a cabeça do César, é a cabeça do Corey e é a cabeça da maioria das pessoas que estão com a gente, tá? Verdade. Outra pergunta, temos aqui do Hugo Vieira, que é se dá para fazer day trade com cripto, por causa da volatilidade. Perfeito. Quem que perguntou? Hugo Vieira. Hugo, dá, cara, dá sim. Tá? As operações de day trade não são os maiores focos do mercado de cripto realmente por conta disso, tá? Como a gente tem um mercado que a liquidez dele é muito baixa perante aos outros mercados, comparado ao Forex, então não tem nem comparação, tá? Essas entradas, essas valorizações e desvalorizações que fazem com que você consiga operar um day trade de uma forma segura e inteligente, da mesma forma que se faz em Forex, é bem mais difícil, tá? Porém, a gente tem exemplos nossos de sinais que vieram do Corey, que foram sinais que atingiram 70%, 80 e poucos por cento de lucro em 24 horas, tá? Porém, o que você tem que ter em mente é que a maioria das operações são operações de swing trade, tá? Então, são operações que vão demorar semanas, às vezes até mesmo meses para chegarem no take profit, tá? Para vocês terem uma noção básica, existem operações que foram entradas, que se foram dadas entradas antes dessa queda gigante da Bitcoin, que estão rolando até hoje. Eu estou falando de operações que já estão rolando há 4 meses, tá? Então, é assim que funciona o mercado de cripto. Por isso que o mercado de cripto é para pessoas que têm paciência e para pessoas que sabem que vão construir, sim, um capital muito interessante, mas a médio e longo prazo, tá? Uma pergunta. Pode falar, Rodrigo. Eu tenho visto que, por exemplo, o Corey o ano passado mandou várias trades e até teve lucro, acho que foi 2.900%. Eu recentemente pus uns 800 euros na Binance e já me disseram que ele até costuma, às vezes, mandar uma trade, manda outra e a primeira ainda não atingiu o target. Exato. Ou seja, eu deveria dividir as trades pelo valor da minha banca ou invisto sempre tudo numa trade? Cara, perfeita pergunta. Perfeita pergunta. E é legal que, tipo, você perguntou e você, ao mesmo tempo, no final, você já deu a resposta que você precisa. Sempre divide, tá, Rodrigo? Sempre. Eu tava conversando até com o César isso hoje, né, César? Pode tocar aí que a gente tá batendo um papo sobre isso hoje. Eu vou partilhar aqui a tela. Assim, existe duas formas de tu gerir o teu risco. Não é isto? É este. De forma a ser mais conservadora, que é a parte de cima. Vocês estão a ver a minha tela? Sim, sim. Ok. E tens a forma agressiva. Isto depende da tua banca. Imagina, de uma banca, pronto, disseste 800 euros, é equivalente a este segundo patamar. Se quiseres ser agressivo, tu no máximo vais entrar em duas trades. Ok? Divides o teu dinheiro a 50-50 e entras em 2 trades no máximo. Okay. Ou então, se queres ser mais conservador, tens a hipótese de entrar de 3 a 4 trades. Em vez de usar 50%, usas 25% da tua banca em cada trade. Ok, então eu antes de abrir a trade, escolho a percentagem da banca que vou investir nessa trade.
Exatamente, sim. Neste caso, não falamos em dólares, mas sim o teu Bitcoin total da tua banca. Ok, Porque ok, obrigado. assim que tu entras no mercado de cripto, o teu objetivo é aumentar o Bitcoin e nunca o teu euro. O teu euro vai ser mais tarde com a evolução do Bitcoin em relação ao euro. Diz. Temos aí barulho de fundo. Mas pronto, obrigado pela resposta. Percebeste? Ok. Tiago, Oi. temos aqui mais umas perguntinhas. O Ricardo fez uma pergunta bem parecida, né? Nas trades, qual o percentual de banca que você recomenda usar? Ricardo, para pessoas que estão começando, eu não aconselho passar de 20%, tá? Por quê? Porque com 20% você vai ter sempre banco suficiente para entrar nas operações que vão estar chegando, tá bom? Então, sempre é importante vocês fazerem essa gestão de risco para não acontecer igual o Ricardo falou, de você entrar com 100%, por exemplo, em uma operação e aparecer uma segunda e você não ter capital. Você entrar com 50% dividir em duas operações e aparecer a terceira. Então, eu sempre faço uma gestão de risco inteligente e eu não aconselho a pessoas sem experiências a passar de 20% em cada entrada, tá bom? Ok. Já tá brincando. 20% para baixo. Opa, peraí, deixa eu dar uma mutada em todo mundo aqui, e aí você pode falar, Helder, peraí. Quem queria fazer a pergunta pode fazer. Helder, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. O conselho é até 20%, né? De 20 para baixo, certo? Perfeito. Ok. Porque se você pensar com 20% ainda acaba sendo um pouco conservador, porque você vai ter lastro suficiente para entrar até 5 operações, entendeu? Claro. Então eu acho que é uma das gestões assim bem interessantes e bem inteligentes de se fazer no início, tá? Exato, tá bom. Obrigado. Que é isso, obrigado você, Helder. Temos aqui pergunta no chat que é o que é uma ICO? Fácil. Tá. Perguntaram? É o Adriano que perguntou. Sim. Aqui diz eCoin, mas eu penso que quer dizer ICO. Mas também tem aqui a pergunta mais em baixo, explica o que é uma ICO para a família, que é do Miguel Ascensão. ICO é uma moeda, daquilo que eu sei, é uma moeda que está a ser fabricada para depois ser, mais tarde, ser, apresentar-se na própria Binance ou assim para fazer trade com ela. Perfeito, É o que eu sei, basicamente. Maravilha. Então, essas ICOs, ICOs, ICO que eles chamam, são todas essas moedas realmente que estão em processo de desenvolvimento. São moedas que não estão prontas para ser utilizadas no mercado ainda, tá? Vocês fizeram, entrando num ponto muito importante, que eu acho até interessante vocês perguntarem sobre isso, e eu vi agora que tem outras perguntas aí bem legais, então vamos responder todas. Primeiro, tomem muito cuidado com essas moedas que estão sendo vendidas em fase de desenvolvimento. Pois. Tá? Eu não sei como é que está em Portugal, porque eu falo que é uma deficiência minha, até que eu tenho que me inteirar um pouquinho mais, mas eu não sei como está o mercado aí. Aqui, no Brasil, só ano passado, foram 5 empresas fechadas com pessoas presas por conta de venderem essas criptomoedas em forma de pirâmide, tá? Vou te explicar como. O que esses caras fazem? Eles estão querendo juntar o desenvolvimento de uma criptomoeda com o mercado multinível ao mesmo tempo. Então, olha só. Se esta moeda está em desenvolvimento, isso quer dizer que essa moeda não dá lucro ainda, perfeito? Se essa moeda ainda não dá lucro, eles pagam a rede desenvolvida pelas pessoas que estão participando com o dinheiro das próprias pessoas que estão entrando. Então, isso é um perigo, porque vai chegar uma hora que vai estourar a conta. Vai chegar uma hora que o volume de capital que eles precisam pagar é muito maior do que o volume de capital que está sendo entrado. Então, tomem muito cuidado com isso. Quando vocês forem apresentados a qualquer tipo de moeda dessas, primeiro, vejam quem é a empresa que está desenvolvendo essa moeda, procurem essa empresa, entrem no site de Nasdaq, entre no site da BBB, entre no site da Bloomberg, entra no site das principais
órgãos regulamentadores de mercado financeiro e dê uma pesquisada realmente quem são as pessoas por trás dessa empresa, se essa empresa já não é já está sendo denunciada, tá? Tomem muito cuidado com isso, porque tem muita gente aplicando golpe no mercado, tá? E olha quem são as pessoas que estão por trás, tá? Porque aqui no Brasil, por exemplo, estão lançando uma, eu não vou entrar em mérito de quem é essa criptomoeda, e qualquer pessoa que for pesquisar quem são as pessoas que estão liderando a venda dessa criptomoeda, vão ver que são as pessoas que já estiveram envolvidos em grandes escândalos de pirâmide no Brasil há anos atrás. Então, assim, tomem muito cuidado. Então perguntem, questionem, tá? Conhecimento é tudo. Tanto que quando vieram me oferecer essa criptomoeda sem saber que eu tinha experiência no mercado de cripto, eu comecei a fazer várias perguntas que nenhuma pessoa me soube responder. Então queira saber qual é o número de registro na blockchain? Tem? Me passa o número. Você pega o número, entra na blockchain e pesquisa sobre aquilo lá. Se está regulamentado na blockchain ou não está. Entendeu? Qual é a forma de prospecção dessa moeda? Ela vai ser feita como? Por arbitragem? Ela vai ser feita por processo de mineração? Se for processo de mineração, quais são as máquinas que vão fazer isso? Aonde que estão alocadas essas máquinas? Então, assim, educação é tudo. Porque uma pessoa bem instruída, uma pessoa bem educada não cai em golpe, não cai em papo furado, tá? Então, por favor, fiquem bem atentos com isso, tá? Vamos ver as perguntas aqui. Acho que a próxima será o que acha da cripto DMX? Aparentemente o TradingView não aparece. Então, é porque é uma ICO. A DMX é uma criptomoeda que não foi lançada no mercado ainda, tá? Eu vou te falar, Thiago, eu não invisto em nenhuma criptomoeda que não foi lançada. Ponto. Acabou, tá? Eu sou assim. Essa é uma escolha minha. O cara pode vir e vender falando que a moeda dele vai valorizar 1 bilhão. Eu não acredito, eu não confio, eu não invisto nesse tipo de moeda. Tá? Não invisto e não perco meu tempo com isso, tá bom? E cuidado com os papos furados, tá? Porque essa moeda vai valorizar 1000% quando lançar. Beleza, como que você pode me confirmar isso? Como uma pessoa pode saber que essa moeda vai valorizar 1000%? Não existe isso. Que se existisse uma matemática tão fácil assim, todo mundo era milionário e não existia gente pobre no mundo. Então, cuidado, tá? Nossa, tem uma pergunta bem legal do Thiago. Qual é a perspectiva de lucros em percentagem até o final do ano em criptomoedas? Cara, você quer que eu fale pessimista ou otimista? Pessimista, eu acho que esse ano a gente passa dos 4.000%. Pessimista, hein? Que esse ano é o ano das criptomoedas, galera. Se preparem. Tô falando sério. Quem começar a surfar esse barco agora, nos próximos 2, 3 anos, está milionário e eu não tô brincando, tá? E quando eu tô falando milionário, o cara vai ter pelo menos $1 milhão livre na conta da corretora dele. Então, assim, fiquem bastante espertos, tá? Temos aqui uma boa pergunta, que é do Hugo Vieira. A Covera não indica nenhum stop loss nos sinais cripto e pergunta se é perigoso. Perfeito. Eu queria chegar a isso com uma breve explicação. Então, posso partilhar o ecrã? Que assim é mais fácil. Faça as honras. Ora bem, quem não sabe a criptomoeda é por ciclos. Eu vou-vos mostrar aqui uma situação. Por exemplo, nesta moeda que é o Ethos, na data de outubro de 2017, nós temos aqui uma subida, vamos ver a percentagem, é de 60%. Esta subida, mais tarde, mesmo que compres aqui o ponto mais alto, vai haver este 60% na mesma. Imagina que comprei neste ponto mais alto. Aqui temos, pronto, 50%. É mais coisa, menos coisa, é sempre assim. Isto é ciclos, isto chama-se ciclos. Ok, aqui desceu, mas pronto, aqui desceu. Se comprasses aqui mais em cima, se vendesses aqui em baixo, tu perdias 70% do banca. Isto é uma questão de paciência e de esperar, porque segundo o Core é quem manda os sinais na Crypto One, ele por trás disto, ele envia sinais no nosso curso, no Crypto Coach,
antes de enviar para o Crypto One. Porque ele antes de ver esta subida, imaginem, ele antes de verem esta subida, o Corey já nos está a mandar aqui este sinal aqui em baixo. Mas só a vocês, quando ele tem esta confirmação, ok, aqui está a fazer um pullback, é que envia para o Crypto One. Mas a explicação mais essencial de não ter o stop loss é esta situação aqui. Vocês estão a ver aqui isto? Aqui este pavio. Este pavio tem cerca de 20%. O que é que isto acontece? É quando uma pessoa vende uma grande percentagem de moedas que existe nesta moeda. Quando ele vende a todos os compradores que estão pendentes, por exemplo, os buy limits, vende a todos os compradores. Portanto, se existisse stop losses, muitas das vezes nós íamos ser parados nos stop losses e íamos sempre perder 20% da banca. Então, nós temos ganhos para 600%, mas muitas das vezes íamos bater no stop loss e isso não é o nosso objetivo. Por isso, os sinais do Crypto One é sempre de paciência, daí nós temos um sinal de quase 5 meses, como o Tiago disse. Seguindo esta explicação, isto são ciclos. Imaginemos que compramos aqui o preço mais caro, daqui a aqui são 150%. Imaginemos que compramos aqui por erro. É uma questão de esperarmos, a sério, é uma questão de esperarmos. Ok? Demorou cerca de 34 dias para voltar ao preço, praticamente ao preço que compraste, mas se esperares mais 10 dias, que dá 40 dias, já tens algum lucro. E se esperares ainda mais, tu consegues ir lá buscar 200%, que é o mesmo ciclo, se formos a ver daqui, aqui, ok, 50%, não é tão igual. Isto é uma explicação de nós não usarmos o stop loss, e isto é sempre uma questão de esperar, é a paciência. Criptomoeda é paciência, daí eu gostar mais da criptomoeda, porque a perca é muito menor. É só uma questão de paciência e, atenção, arriscar o dinheiro que não seja necessário no dia a dia. Continuando, também temos outra estratégia. Temos esta estratégia de ter a paciência que evolui, o preço evolui em relação ao Bitcoin, ou então temos aqui uma hipótese. Por exemplo, aqui no Ethereum, se nós comprarmos aqui em julho de 2017 no auge do Ethereum, ele de seguida desceu. Mas se tu venderes o Ethereum para Bitcoin e se esperares um bocadinho e venderes o Bitcoin para dólar, tu ainda lucras. É este o meu ponto de vista, é este o motivo de eu gostar mais de criptomoedas, porque o risco é muito menor. O problema é mesmo a mentalidade e pensar, ok, eu tenho que esperar só mais uns 6 meses, no máximo um ano, pronto, da pior das hipóteses, acho eu. E isto acontece, isto são ciclos, atenção. Isto aconteceu no Ethereum, no Ripple, se comprasses aqui, era uma questão de esperar. Basicamente, pronto, aqui já demorou 6 meses também. Esperar que voltasse outra vez ao mesmo valor e ainda por cima, nesta altura, o Bitcoin valia pouco. Sim, valia pouco. Portanto, era uma questão de esperar mais um pouco. Tu ainda conseguias lucrar vendendo ao mesmo preço, conseguias lucrar com o Bitcoin passando para euro ou para dólar. Assim como o Litecoin, se comprasses aqui mais caro, era uma questão de esperar. Aqui demorou bastante. Aqui demorou 4 anos para voltar ao mesmo preço. É este o motivo que eu gosto mais de criptomoedas. Atenção, não estou aqui para vender o produto, mas é aquilo que eu realmente gosto em relação ao Forex, em relação às ações. Daí ser o meu foco aqui. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Tiago. Não, e o grande detalhe, isso vocês podem levar para qualquer tipo de mercado que vocês forem, financeiro que vocês forem trabalhar. Um par de moedas, uma ação, seja lá o que for que você esteja trabalhando, entenda que mais cedo ou mais tarde sempre volta ao ponto que você começou. Sempre. Isso pode demorar horas, dias, meses, anos, décadas, mas sempre acaba voltando no ponto que ele já esteve. Então, vamos supor a galera que comprou a Bitcoin a $20 mil. Se tiver algum maluco que fez isso, tá? Mas vamos supor que tem algum louco que comprou a $20 mil. Cara, pode ser que demore muito, mas você pode ter certeza que algum dia ela vai voltar aos $20 mil novamente, tá? E é com isso que a gente trabalha, e é com isso que a gente conta, e é isso que a gente espera, tá? Então,
A ideia sempre vai ser essa, tá? E o César bateu num ponto muito importante, que são os pontos dos ciclos. Vocês vão ver que as criptomoedas, cada uma, ela tem um comportamento muito único. E cada criptomoeda, ela faz um movimento que é como se fosse uma impressão digital dela, tá? Só que a cada ciclo que se fecha, o próximo ciclo que irá abrir sempre vai ser um pouco maior que o anterior. Isso é padrão, tá? Isso é padrão. Então, por isso que as pessoas que estendem isso, que entendem de mercado e que realmente são pessoas estrategistas, que são pessoas ambiciosas, sabem que o momento de se comprar Bitcoin é agora e este momento está esgotando. Tá? Não é que se você comprar mais para frente, você não vai ter lucro, você vai ter muito ainda. Porém, a Bitcoin está para entrar numa zona onde ela vai passar de uma linha de resistência que ela tem e ela vai subir lá para a faixa de 5 mil a 6 mil dólares novamente. Então, quem quer comprar Bitcoin muito barato, ainda o momento é agora. Ok? Eu costumo comparar as moedas em relação a comprar ou vender casas ou vender carros. Especificamente, eu posso dar um exemplo. Ainda há 2 anos saiu 300 carros de um específico modelo da BMW. E eu conheci uma pessoa que comprou um desses carros. Não sei o valor, mas imaginemos, custou 100 mil euros. E o objetivo dele foi armazenar aquele carro durante 5 anos, vai armazenar o carro durante 5 anos para poder vender o dobro do preço. Porquê? Porque os outros carros, muitos já foram estragados, já bateram, etc. E o dele só vai ter 10 mil quilómetros, e se tiver, e é o único do mundo que está em boas condições. Então isto é a mesma situação com a moeda. Já não me lembro bem quantos bitcoins existe, acho que é 17 milhões, não tenho certeza. Mas pronto, mesmo que seja, imaginem, mesmo que seja só 100 bitcoins ao todo, como existe muita procura, eu quero vender o meu preço, o meu bitcoin sempre mais caro do que aquilo que eu comprei, senão estou em prejuízo. É a mesma situação. Isto são ciclos, isto vai haver a pessoa que comprou a 10 e quer vender a 20 e a pessoa que vendeu a 20 quer vender a 30, mas no entanto ainda existem pessoas que compraram a 9 e querem vender a 15. Isto é uma questão das pessoas irem escutando os preços mais baixos para irem vender mais alto. Porque isto é algo que está limitado, portanto isto vai ser por ciclos e vai sempre voltar ao preço que comprarmos. Atenção, é meu pensamento. E algumas pessoas que eu também li na internet e alguns vídeos que eu também vi dizem praticamente o mesmo. Perfeito, é isso mesmo, César. Ótima colocação. Dúvidas, mais dúvidas, vamos ver. Hugo, já ouviu falar que a Nasdaq vai comercializar cripto? Hugo, não só vai, como já está tudo regulamentado, tá? Já posso até adiantar isso para você de antemão. Já tem várias criptomoedas que já estão regulamentadas dentro da Nasdaq e logo as pessoas vão poder entrar e comprar criptomoedas dentro do maior mercado financeiro do mundo. Então, se isso não é indicativo que as criptomoedas estão vindo realmente para revolucionar o mercado, eu não sei qual é o indicativo mais que as pessoas querem ter, tá? Mas sim, você vai conseguir comprar lá. Não só vai, como a Nasdaq está participando do desenvolvimento de novas criptomoedas também. Perfeito? Temos aqui uma pergunta que é interessante, que é do Miguel Ribeiro. Qual as melhores moedas para comprar? Eu digo que amanhã teremos uma boa oportunidade. Muito boa. O Filipe Reis. Ok, boa. Uma boa pergunta que eu ainda não vi em Portugal, não sei se aí no Brasil já sabes alguma coisa, mas o dinheiro ganho na corretora tem de ser declarado? Tá, perfeito. Vamos lá. Não existe sistema de regulamentação de criptomoedas ainda pelo mercado financeiro brasileiro, nem pelos órgãos regulamentadores, como Receita Federal e qualquer outro tipo de órgão regulamentador que a gente tem aqui, tá? Porém, o que vocês têm que entender é o seguinte: qualquer dinheiro que você tenha fora do Brasil não declarado, você pode ser taxado por isso, tá? E aí, como é que funciona? O que eu indico para todas as pessoas, tá? Tentem trabalhar o mais dentro da lei
possível, tá? Porque a gente vê muitas pessoas trabalhando por tangentes, trabalhando de formas a querer burlar esse sistema por saber que ainda o governo brasileiro não tem essa regulamentação feita, tá? Porém, o que eu posso dizer é tome cuidado porque eles estão de olho, ok? Então, o que é o mais simples de se fazer? Vamos supor que você precisa trazer, você tá lá com, sei lá, 15 mil dólares em Bitcoin e você quer trazer esses 15 mil dólares para cá, para o país, porque você quer comprar um carro, quer comprar, sei lá, você quer gastar o seu dinheiro. O caminho mais fácil é você repatriar esse dinheiro, trazendo esse dinheiro através de um banco, recolhendo DARF, pagando imposto em cima daquilo. Sim, os impostos são altos? São. Os impostos brasileiros e os encargos são absurdos. Porém, sai mais barato do que se você for autuado, se você for multado mais para frente, tá? Obrigado, Gonçalo. Perfeito? Respondido para você, Filipão? Sim. Maravilha? Boa. Aquilo que eu sei, a nível Portugal, é até 10 mil euros não tens que preocupar. Depois é que temos que preocupar, mas eu por acaso... E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é 10 mil dólares. Então você consegue trazer todo mês até 10 mil dólares na sua conta sem precisar declarar nada. A partir de 10 mil dólares você já tem que declarar também. Boa. Ok, tenho aqui uma pergunta. Qual é que é o melhor tempo de comprar Bitcoin? Eu já devia dizer ontem. Mas está a tempo, claro. E pronto, acho que de resto temos tudo respondido. Pessoal, podem abrir o vosso microfone, falar connosco, não tenham vergonha. Ok, aqui o Miguel diz que é possível levantar através do Neteller, Skrill, existe mais, tipo Airex, etc. O problema é que mais tarde vais querer comprar uma casa ou comprar o teu próprio carro Ferrari, já é algo mais com muito dinheiro que normalmente as pessoas não têm. Aí tens que declarar e tens que dizer onde é que vem o dinheiro e convém fazer isso antes do dia de comprar, porque se for no dia que fores comprar é um bocado mau, porque então foi assim do dia para a noite, e se fores faseando não te custa muito também para o Estado. Está bem que nós trabalhamos muito para o Estado, mas se for faseando é menos. Mais dúvidas, pessoal? Nada, acabaram-se as dúvidas. Temos aí. Ok, isto é muito bom. Quando manda um alerta com vários take profits, qual a percentagem que devemos vender e se é opcional? É assim, eu vou dar a minha resposta e acho que a Vera também está a fazer agora isso, que é dar as reentradas. Neste caso, o Litecoin não aconteceu, possivelmente nós não conseguimos, nós não estou a falar por mim, mas quem está responsável dos sinais da Covera não conseguiu ver uma boa reentrada, por isso é que chegou até praticamente ao Take Profit 2. Mas pessoal, o que eu faço é basicamente ir 25% da minha banca no primeiro Take Profit e espero que eles indicam a nova reentrada. Ou então, quando não indicam, eu tento procurar sempre, porque o que a Covera quer nos dar é basicamente educação, e isso está na universidade. Vocês conseguem perceber quando é a nova reentrada, nunca esperem pelos outros. Mas sim, do meu ponto de vista, acho que não conseguiram prever uma reentrada, porque posso partilhar o meu ecrã. Eu acho que houve um spike e nós não conseguimos, quem está a tratar da Covera não conseguiu prever. Portanto, o primeiro take profit era aqui, no 1110, e de repente nós estávamos à espera de uma, por exemplo, de uma pequena retração. A seta, peraí. Não. Aqui. Por exemplo, nós estávamos à espera, isto foi um impulso,
nós estávamos à espera que pelo menos fosse até aqui assim, fizesse isto, até esta trendline, ou até mesmo esta, porque esta era a original. E supostamente a segunda reentrada deveria ser aqui, mas não foi possível porque parece que encontrou uma nova trend, que é este novo traço que eu tracei. E pronto, daí esta é a minha hipótese, o meu pensamento. Eu acho que a Covera não deu a segunda indicação para a segunda entrada, o que depende de vocês. Eu neste caso faço 25%, neste caso como eu não fiz a reentrada, fiquei a 25% perdidos nesta altura. Mas vocês podem fazer 50%, depende de vocês mesmo, nós não temos uma resposta mesmo para isso. Não sei a tua opinião, Tiago. Não, eu acho que não existe uma resposta certa para isso. É muito da questão de perfil de cada um, de como você faz para operar. As pessoas que operam somente com um sinal, sem ter análise gráfica, sem estar olhando o que está acontecendo, sem ter essa experiência, a dica que eu dou é garanta esse take profit 1 então. Vamos supor, eu sou um cara, eu não tenho interesse nenhum em aprender a olhar gráfico, eu não tenho interesse nenhum em operar manualmente. Eu quero só pegar os sinais e ganhar dinheiro. Então a dica que eu dou, atingir o take profit 1, fecha 100%. E só entra para o take profit 2 se chegar uma reentrada. Eu, Thiago, eu nunca fecho nem 5% quando chega no take profit 1. Entendeu? Porque bateu o take profit 1, chegou o sinal de que bateu, eu estou olhando o gráfico. E aí eu sei se aquilo tem a tendência a subir mais ou não. Da mesma forma que eu sei que o percentual que sobe quando atinge o take profit 1 do gráfico do Corey, a chance daquilo despencar de uma hora para outra é mínima. Então eu sempre dou um tempinho mais para o mercado para ver como ele vai reagir. Foi igual aconteceu aqui, tá? Aproveitando essa tela aqui que o César está aberto, eu dei a minha entrada junto com o Corey e eu fechei parcialmente, nem foi totalmente, quando ela atingiu quase a linha lá em cima, de 153, 158? A linha lá de cima, a resistência que tem lá em cima, Cezão. Esta aí. Não, mas aqui é o take profit 2. Então, eu fechei uma partezinha dela só quando chegou naquele pavio do candle verde mais alto ali, que chegou perto do take profit 2. Nesse momento eu vi que haveria uma retraçãozinha, porque ia se formar uma nova linha de tendência, e aí nesse ponto eu tirei 50%, mas eu tenho 50% em aberto ainda. Então essa gestão de risco ela é muito peculiar. Okay. Ela é muito particular, tá? Perfeito. Devemos ter aí mais umas perguntas. Vamos ver aqui. Pergunta do Adriano. Todas as outras criptomoedas acompanham a Bitcoin, ou seja, a Bitcoin é mãe, nenhuma é capaz de ultrapassar elas? Não, Adriano. 98,9% de todas as criptomoedas elas caminham junto com a Bitcoin, porém existem algumas moedas que não caminham junto com ela e que não dependem dela para se valorizar ou se desvalorizar. Porém, sim, a gente considera que a Bitcoin é a mãe por conta do seguinte, deixa eu ver se eu tenho aberto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu dar uma compartilhada de tela rapidinho para vocês verem o seguinte, que essa é uma informação importante. Galera, esse site aqui, o CoinMarketCap, é um site muito importante, é o site que estava até na minha apresentação, que aqui ele vai dar para você a lista e o ranking das 100 principais criptomoedas que estão no mundo, tá? Por que eu considero que a Bitcoin ainda é a mãe das criptomoedas? Hoje, a gente tem uma média de 2.116 criptomoedas circulantes no mercado. E a Bitcoin ela é responsável por 50,8% da movimentação financeira de criptomoedas do mundo. Então, dentre 2.116, uma única criptomoeda é responsável por metade do volume de capital circulante no dia.
Então, realmente, a Bitcoin é a moeda-mãe por conta disso. Ela é a moeda que tem maior força e a moeda que domina o mercado. Porém, lógico, existem outras novas criptomoedas que estão vindo para tentar combater a Bitcoin. Eu acho difícil, tá? Eu acho muito difícil. Porém, não quer dizer que essas outras criptomoedas que estão vindo para combater a Bitcoin não tenham o potencial de atingir níveis bem altos também dentro do mercado, ok? Vamos ver se tem mais pergunta. Temos aqui a última. Ok. Basicamente o que eu percebi é, se eu agora comprar $1000 e mais tarde comprar, imaginemos, mais 200, se vai aumentar o Bitcoin? Sim, sim. Porque o Bitcoin é quase $4.000 neste momento. Nós não compramos um Bitcoin cada vez, nós compramos sempre em frações. E é como se fosse cêntimos. Como se fosse cêntimos. Ou seja, comprar agora em 1000 e mais tarde comprar 1000, vamos ter o dobro do Bitcoin, claro. Mais alguma dúvida? Pessoalmente aquilo que viram é muito forte, é algo muito estranho, mas podem perguntar, claro, podem fazer as perguntas que quiserem. E nem mostramos os resultados do ano passado. Que sejamos para o final. Como se compra o Bitcoin. Amanhã, Daniel, pertence já à Covera? Perfeito, então, Dani. Amanhã na aula a gente vai passar tudo certinho em relação a como comprar Bitcoin. Exatamente. Pode ficar tranquilo. Até porque você é aqui do Brasil, então eu já tenho que indicar para vocês quais são as carteiras que a gente usa aqui no Brasil que tem mais facilidade de compra, tá? Que daí não precisa de cartão, não precisa de cartão internacional, não paga IOF, não paga nada, tá? Deixa agora. O Filipe Reis pergunta o que é termos fractal e CCI. Termos fractal e CCI. Tiago, esta é para ti. Felipão, cara, aonde que você viu suas nomenclaturas? Solamente foi da pergunta de cima, se compramos as frações de Bitcoin, não sei, não sei. Não, foi de um vídeo do YouTube. Eu não percebi bem o que era. Então depois envia-me, que depois eu vejo contigo. Tá bem. Tá bem? É, porque o que acontece é que às vezes existem algumas nomenclaturas que são muito pessoais, entendeu? E tem muita gente que traz muitas nomenclaturas também de outros mercados. Eu às vezes me pego nesse erro também, de às vezes trazendo nomenclaturas para o mercado de cripto que são de Forex. Então, a gente pode dar uma olhada e uma pesquisada para você aí para tentar responder isso. E se você quiser até encaminhar esse vídeo que você viu para a gente dar uma analisada. Eu conheço, depois eu passo a ti também, Tiago. Ah, então perfeito. Maravilha. A que horas é que é amanhã a aula? É a mesma hora que... Amanhã a aula é 9h30 da noite, horário de Brasília, tá? É meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Meia-noite e meia para quem está em Portugal. Exatamente. Vai, o Ítalo perguntou se a aula de amanhã vai ficar gravada. A aula de amanhã vai ficar gravada sim, tá? O Hugo perguntou se não há corretoras para ganhar com a queda. Ah, sim. Do mesmo jeito que você pode fazer operações de compra, você pode fazer operações de venda no mercado de cripto também, tá? Por mais que sejam mais raras as operações, pode existir isso também, tá?
A questão é que o mercado de cripto é muito imprevisível para você conseguir saber quando que ela vai cair. Quando ela vai subir é bem previsível. Quando ela vai cair é imprevisível, sabe por quê? Porque o mercado é altamente especulativo também. E às vezes qualquer notícia pode ser o suficiente para promover uma grande queda, tá? O Miguel Ribeiro diz que é e 9h30 da Suíça. Não, se é meia-noite e meia de Portugal, penso que seja aí 1h30. 1h30 da manhã. Exato. Então você vai me assistir a minha aula de amanhã na sexta-feira já. Já vai estar um dia adiantado da gente. Galera, já vou até agradecer, aproveitar esse momento já para agradecer a vocês por essa oportunidade, por poder estar podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento, nem que seja dessa forma básica igual a gente fez hoje, tá? Convido todos vocês a participarem das aulas de cripto. Eu sei que o pessoal aí da Europa fica um pouco mais complicado por conta do fuso horário, mas a gente já está bolando uma estratégia para que vocês consigam ter essas aulas também e não percam esse conteúdo, tá? Obrigado de novo ao César, cara. Cezão, você é um cara espetacular, cara, continua trilhando esse caminho que você vai ter muito sucesso. E eu acho que logo aí, para segundo semestre, eu acho que pode ser que role uma brincadeira presencial aí pro pessoal de Portugal. Então, a gente vai bater um papo aí, vai desenvolver, amadurecer essa ideia. Enquanto isso, a gente vai fazer com que vocês aí já vão ingressando no mercado, já vão começando a lucrar, e a gente faz uma brincadeira ao vivo aí, faz um evento bem legal aí só sobre criptomoedas, beleza? E quem sabe a gente não consegue arrastar o Corey junto, né? Pessoal, se não tiverem mais dúvidas, não se esqueçam de nos contactar através do Instagram, e assim adicionamos ao vosso WhatsApp, ao nosso grupo do WhatsApp, onde podem tirar dúvidas e saber horas das aulas e possivelmente termos mais conversas destas como hoje. E aí já está meu telefone também, quem quiser anotar, já acabei de jogar no chat. Vai ser um prazer aí ajudar vocês pelo WhatsApp também no que precisar. Só me conectar, me contactar o César, que a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Muito obrigado mesmo, galera. Uma ótima noite para vocês. A gente vai ficando por aqui. Qualquer coisa a gente sempre vai estar à disposição, beleza? Muito obrigado, galera. Um grande abraço, um grande beijo para vocês aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tiagão. Obrigada. Que isso. Tchau, tchau, Débora. Boa noite. Boa noite. Obrigado por tudo. Que isso. Tamo junto, galera. O que importa pra gente é ver vocês lucrando, hein? Vambora. Vamos pra cima. Valeu, galera. Tchau, tchau.